Olá, você está na TV Justiça e este é o programa Apostila. Meu nome é Gustavo René Nicolau, sou advogado, sou mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco. Dou aulas de Direito Civil na FAAP, em São Paulo, e também no Complexo Educacional Damásio de Jesus, nos cursos que preparam para as carreiras jurídicas. O tema de hoje que trataremos é o negócio jurídico, os aspectos mais importantes deste importantíssimo assunto do direito privado. Para nossa alegria, temos aqui hoje na plateia alunos da Instituição de Ensino Superior Planalto, aqui de Brasília, e vamos apresentá-los para os telespectadores. Muito bem, por gentileza, o seu nome e o semestre? Meu nome é Fábio Tavares, sou do primeiro período. Primeiro período, Fábio Tavares. E a carreira que pretende seguir? Eu, na área trabalhista. Gosta da área trabalhista, tem uma Isso. predileção pela área trabalhista. Excelente, que bom, boa sorte. Seu nome? Tiago Caldas, do quarto semestre. Tiago Caldas, do quarto semestre. Tiago, tem alguma predileção, já alguma carreira que pretende seguir ou está cedo ainda? Pretendo seguir na área civil. Na área civil, Isso. que bom, tá no programa certo então. Seu nome? Meu nome é Gabriel da Silva, estou no primeiro semestre. Gabriel da Silva, primeiro semestre. E já tem também alguma área ou ainda está? Pretendo advogar. Advogar, que maravilha, advocacia pura mesmo. Muito bem. Aqui nós temos a nossa colega. Fernanda Amaral, primeiro semestre. Fernanda Amaral, do primeiro semestre. Isso. Alguma área já que começa a ter mais afinidade? Pois é, por enquanto ainda penso só em concurso público, né? Tá certo. Tem ainda algum semestre para você refletir também né, em verdade. outras opções. Seu nome? Samuel Marçal, oitavo semestre. Samuel Massal, oitavo semestre. Isso. E já está aí, prestes a se formar. A ideia é trabalhar na advocacia pura, mais focado em empresarial e tributário. Que maravilha, empresarial e tributário, ótimas especialidades. Nós temos também nossa companhia na web, alunos lá da nossa gloriosa São Caetano do Sul. Vamos dar um tchau aqui para os alunos de São Caetano, dá um tchau para a gente aí, o pessoal da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. A matéria de hoje chama-se negócio jurídico. Em especial, o aspecto de sua validade, da validade do negócio jurídico. Essa matéria eu tratei no livro Direito Civil, Parte Geral, que foi publicado pela editora Atlas. E lá, sem dúvida, com mais minúcias, o aluno poderá se inteirar sobre o assunto em sua profundidade. Para começar a conversar sobre esse assunto importante, nós precisamos entender o que é negócio jurídico. Por que é tão importante na prática o negócio jurídico? Veja, negócio jurídico é uma espécie de ato jurídico lícito. Porque há ainda os atos ilícitos, aqueles que geram o dever de indenizar. Mas dentro dos lícitos, por exemplo, casar, fazer testamento, unir-se estavelmente numa união estável, contratar, há também os negócios jurídicos, em especial os bilaterais. E muitas vezes o aluno não percebe, mas ele pratica de 10 a 12 a 20 negócios jurídicos por dia, sem perceber. Porque o contrato é um ótimo exemplo de negócio jurídico. Contrato é um belo exemplo. E o aluno, especialmente aqui no Brasil, ele se atém muito ao papel. Enquanto ele não vir um papel assinado, carimbado, com firma reconhecida, com selo holográfico do tabelião, ele acha que não viu o contrato. Muito pelo contrário. Raramente o contrato obedece esse tipo de forma. O mais comum é que a pessoa celebre diversos contratos ao longo de um só dia, sem nem sequer trocar uma palavra com o outro contratante. Quando nós vamos ao supermercado, por exemplo, nós compramos ali, às vezes compras de um alto valor, passamos no caixa, o máximo que você dá é um boa tarde, faz um belo contrato de compra e venda e vai embora. Contrato de compra e venda. Hoje, o negócio jurídico, muitas vezes é celebrado pela internet. Com 2 ou 3 cliques, a pessoa já celebra um contrato. Agora, veja, o negócio jurídico, que eu dei o exemplo do contrato,
é um exemplo apenas de negócio jurídico, mas o mais importante, ele passa por algumas etapas. E esse, meu caro aluno, é um ponto importante para direito civil, tributário, administrativo, empresarial e, às vezes, direito constitucional. Ou seja, o direito civil, que é de longe o direito mais antigo que a humanidade conhece, tem 6.000 anos. O direito constitucional tem 200 anos. O direito civil emprestou às outras matérias, às outras disciplinas, uma série de institutos que ele, direito civil, teve que inventar antes, justamente para solucionar os problemas entre os civis. O negócio jurídico, portanto, ele apresenta 3 etapas. Esse que é o ponto mais importante da nossa conversa de hoje. O plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Existência, depois validade e depois eficácia. Quem primeiro elaborou essa teoria no Brasil foi um professor muito famoso chamado Pontes de Miranda. E por isso, essa ideia dos planos do negócio jurídico levou o seu nome. No Brasil, a teoria chama-se ponteana. Teoria ponteana, justamente em homenagem a Pontes de Miranda. Sempre que ouvirem, então, teoria ponteana, lembre-se que estão ouvindo sobre existência, validade e eficácia do negócio jurídico. Só para tirar um pouquinho a curiosidade inicial do aluno. Eficácia. O último plano. O que esse nome significa? Veja, vou fazer uma pergunta para os senhores que um primo meu, veterinário, saberia responder. Um primo meu, que é engenheiro civil, saberia responder. Não precisa ser advogado, não precisa ser juiz, doutor. Qual é o efeito prático de um contrato de doação? No mundo fenomênico, o que acontece na prática depois de um contrato de doação? Resposta: o donatário se torna dono da coisa doada. Essa é a eficácia. Esse é o efeito natural desse contrato chamado doação, que é um exemplo de negócio jurídico. Mas para chegar lá na eficácia, antes precisaremos passar pelos planos da existência e, o mais importante, da validade. Antes de mais nada, falemos sobre o plano da existência. O professor Antônio Junqueira de Azevedo, saudoso professor do Largo São Francisco, dizia que no plano da existência existem elementos. 3 elementos de existência do negócio jurídico. Mas antes de falar deles, eu vou me lembrar de uma aula do professor Álvaro Vilaça Azevedo. Eu, estudante de Direito, perdido na matéria, fui me socorrer do professor Álvaro Vilaça Azevedo e perguntei a ele: professor Vilaça, eu não consigo entender teoria ponteana. Por favor, me ajude. E ele não poderia ter sido mais didático do que foi. Ele perguntou assim: Gustavo, você tem ventilador em casa? Eu falei: ué, ventilador? É claro que eu tenho ventilador em casa. Mas o que isso tem a ver com o negócio jurídico? Ele repetiu a pergunta: você tem ventilador em casa? Eu falei: tenho, professor, eu tenho ventilador em casa. Ele falou: o ventilador tem as pás da hélice? Tem a grade? Tem o botão de liga e desliga? Tem o cabo? Eu falei: sim, professor. Então ele disse: então o ventilador existe. Olha que curioso, né? Veja que aula simples de direito civil que ele me deu. O ventilador existe. Ele tem os seus elementos mínimos para que você possa chamá-lo de ventilador. Ele está constituído a ponto de você poder dizer que existe um ventilador. Agora, a segunda pergunta, mais inteligente ainda: o ventilador está quebrado? Ele tem algum defeito? Eu disse: não, professor.
o ventilador está funcionando. Ele respondeu, não. Está funcionando? Eu falei, está funcionando. Ele falou, não. Se estivesse funcionando, estaria ventando na cara de alguém. Eu falei, não, professor, o que eu quis dizer é que ele está apto a funcionar se eu quiser. Ele falou, então o seu ventilador é válido. Ele está apto a produzir o efeito natural dele. Mas você disse que ele não produz. Nesse momento ele está desligado. Então o seu ventilador existe, está apto a produzir os efeitos. E aí ele fez a última pergunta. Está ventando nesse momento na cara de alguém? O seu ventilador? Eu falei, não, está desligado no armário até porque nós estamos no inverno. Ele falou, pois é, o seu ventilador existe, é válido, mas por enquanto ele está ineficaz. O mesmo ocorre com os negócios jurídicos. No plano da existência, existem 3 elementos mínimos. É o mínimo que o ordenamento poderia exigir para que o negócio jurídico exista. Para que o negócio jurídico, no plano jurídico, tenha um mínimo chamado existência. Já vou dar a dica para vocês. Passar do primeiro plano é muito fácil. Basta que você tenha os seguintes elementos. Agente, objeto e vontade. Agente, objeto e vontade. Retire um deles e o negócio inexiste para o mundo jurídico. Imagine, por exemplo, um rapaz absolutamente amarrado, amordaçado, com os olhos vendados, e outra pessoa numa coação física, não moral, numa coação física, irresistível. Pega o dedo dele, passa tinta naquele dedo e a põe ao final de um contrato de compra e venda. Pergunta, houve vontade daquela pessoa? Não, o negócio é inexistente. Ou imagine, mais absurdo ainda, um contrato no qual eu e o meu colega fazemos um grande contrato, bem escrito, bem redigido, colocamos o preço, colocamos testemunhas, reconhecemos firma e não dizemos apenas o que se está vendendo. Faltou um elemento básico. Então o direito fala, bom, esse contrato nem existe, porque não tem objeto. O segundo plano, que é o mais importante, é o plano da validade do negócio jurídico. E aqui vai uma dica para o resto da vida profissional de vocês. Para chegar no plano da validade, basta você qualificar, adjetivar os elementos de existência. Quer ver que simples? O primeiro elemento de existência não era agente? O primeiro requisito de validade é o agente capaz. Agente capaz. Não basta ter o agente escrevendo um contrato. Ele tem que ter capacidade de fato, que no nosso ordenamento, via de regra, atinge-se aos 18 anos. Não há uma exigência do objeto para que o negócio exista? Agora, para que ele seja válido, esse objeto deve ser lícito. Lícito. Possível, determinado ou determinável. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E por último, uma correlação um pouquinho mais difícil. Não é necessário a vontade? Essa vontade, ela tem que obedecer a uma forma quando a lei exigir. A vontade tem que obedecer a uma forma quando a lei exigir. E mais importante, a vontade que tem que existir, ela tem que ser livre, esclarecida e ponderada. Livre, esclarecida e ponderada. Ela tem que nascer com esses
3 atributos. Sob pena de existir um grave problema na validade do negócio jurídico. Então vamos falar um pouquinho do plano da validade antes de chegar ao último plano, que é o da eficácia. Agente incapaz. Antes de mais nada, se houver um problema na validade, qual é a consequência? Se houver um problema neste campo da validade do negócio jurídico, qual é a consequência? Professor, a resposta é óbvia. A consequência é a invalidade. Exatamente. Só que a invalidade tem 2 graus. Conforme a gravidade desta invalidade, o direito civil confere 2 graus diferentes e com consequências jurídicas diferentes para a invalidade. Ela pode ser uma invalidade absoluta, quando então teremos um negócio nulo, ou, por outro lado, pode ser uma invalidade relativa, quando então teremos um negócio anulável. Nulo ou anulável. Vamos tirar a prova dos 9? Vamos comparar com o direito civil, com o Código Civil? Olha que curioso. O artigo 104, ele fala assim, ó. A validade do negócio jurídico requer, requisito, requer, agente capaz, objeto lícito, forma prescrita em lei. É texto expresso, gente. Está escrito assim no artigo 104 do Código Civil. E quer ver a consequência? Qual é a consequência disso tudo? Se você abrir o artigo 166 do Código Civil, estará lá escrito dessa maneira. É nulo o negócio jurídico quando? Celebrado pelo incapaz, o objeto for ilícito ou não revestir a forma prescrita na lei. Pronto. Estão aí as 3 espécies mais importantes de nulidade absoluta do negócio jurídico. Então, recordando, quando faltam elementos mínimos de existência, o negócio é inexistente. Quando faltam requisitos de validade, o negócio é inválido. Só que ele pode ser inválido de maneira absoluta ou inválido de maneira relativa. E aí nós teremos o nulo e o anulável. Antes de adentrar no plano da eficácia, repare. Primeiro requisito de validade, agente capaz. Se for uma criança de 5 anos que celebra um contrato de compra e venda, consequência, nulidade absoluta. Se for um garoto de 17 anos que celebra um contrato de compra e venda, negócio anulável. Viu como a consequência é diferente? Mas estamos no plano da validade do negócio jurídico. O objeto ilícito. Imagina aí um contrato de transporte. O contrato de transporte é lícito, né? Obedece, em tese, os requisitos de vontade livre, esclarecida e ponderada, agente capaz. Só que é transporte de entorpecente. Esse objeto é ilícito. Professor, então esse contrato existe? Existe. Ele preencheu os mínimos elementos de existência, aos fáceis elementos de existência, agente, objeto e vontade. Só que tem um probleminha, né? Esse objeto é ilícito, negócio nulo de pleno direito. Imagine que você pagou pelo transporte e não recebeu a carga de entorpecentes. Por que você não pode ir no judiciário exigir o seu, aspas, direito? Excelência, eu paguei o transporte de entorpecente e não recebi. Eu estou vindo aqui reclamar vício do serviço. Por que seria? Qual é a resposta jurídica para a pergunta, por que eu não posso fazer isso? A resposta é simples. Porque esse negócio é nulo e o juiz não lhe atenderá. Excelência, mas eu paguei, olha que injusto. Azar o seu.
você perdeu seu dinheiro. Porque o judiciário não vai socorrer uma pessoa que fez um contrato nulo. Percebeu? E por último, nós teremos o plano da eficácia. O contrato surte seus efeitos imediatamente. Já passa a produzir os efeitos desde logo. Então imagine, por exemplo, um contrato de doação, que eu falo com meu filho, eu vou doar uma casa para você, meu filho único, quando você se casar. E celebro o contrato de doação agora. Assinamos a escritura pública, que é uma forma exigida em lei. Só que está escrito, quando você se casar. Então o contrato existe hoje, é válido, só que ainda não produz efeitos. Pois existe uma condição suspensiva, que está suspendendo os efeitos, a eficácia daquele negócio que existe e que é válido. Para concluir, 2 pontos que os alunos costumam me perguntar muito. Vontade livre, esclarecida e ponderada, está no seu caderno. É um requisito de validade do negócio jurídico. Que, se desobedecido, torna o negócio anulável. É verdade. Mas a pergunta que se faz é, onde está escrito na lei que a vontade tem que ser livre, esclarecida e ponderada? Está num instituto chamado vícios do consentimento. Vícios do consentimento. Erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. Vícios do consentimento. Consequência dos 5. O negócio é anulável. Ele tem um problema na validade dele. Quando eu pratico um negócio enganado, tanto pelo erro quanto pelo dolo, a minha vontade não é esclarecida. Negócio anulável. Tem um problema na validade. Quando eu pratico um negócio, cuidado com a diferença, hein? Com uma arma na minha cabeça, repare esse ponto, já caiu em concurso para juiz essa pergunta. Uma arma apontada na cabeça da pessoa, assina ou morre. E a pessoa assina, com a arma engatilhada na sua cabeça. E a pessoa assina. Com medo de morrer. Cuidado. Ela teve vontade de assinar esse contrato? Resposta, sim. Vontade existiu. Até porque, tecnicamente, por direito civil, ela poderia ter escolhido a morte. Ela quis assinar. O negócio existe. Agora, a segunda pergunta. Essa vontade nasceu livre? Não. Foi uma vontade que nasceu coagida. Vício do consentimento chamado coação. Mas qual a importância de saber se existe, se está no campo de validade? Ué, a consequência é óbvia. As regras jurídicas são totalmente diferentes. E uma arma apontada na cabeça, com uma vontade que não nasceu livre, é um vício do consentimento que torna o negócio anulável. Anulável. E o último vício do consentimento diz respeito à ponderação. Lesão e estado de perigo são os 2 vícios do consentimento nos quais a vontade do sujeito não está ponderada. O sujeito não tem como ponderar, como raciocinar, como calcular se quer ou não praticar aquele negócio. A vontade não é ponderada. Fulano chega, um caso concreto de Minas Gerais, fulano chega no hospital com o irmão acidentado. O irmão mais novo sofreu um acidente. O irmão todo ensanguentado. Chega no hospital e o hospital exige R$400 mil de cheque calção. Senão não interna o menino. Essa pessoa tem como ponderar? Tem como raciocinar numa hora dessas? Pensa, tá bom, já tenho 2 irmãos lá em casa também, né? Mais um não vai fazer diferença. 400 mil é muito dinheiro. Ninguém consegue ponderar numa hora dessa. A pessoa assina o que quiser. A vontade não está ponderada. E se não está ponderada, nós temos um vício do consentimento chamado lesão ou estado de perigo. Nesse caso, como é a morte de uma pessoa, estado de perigo.
Consequência? Problema na validade. Negócio anulável. E para terminar, um assunto que caiu recentemente na prova da magistratura do Estado de São Paulo. Quebra da teoria ponteana. O que significa quebra da teoria ponteana? Simples. A teoria ponteana não diz que o negócio passa pelos planos da existência, da validade e da eficácia? Acontece que existem atos jurídicos que existem, são inválidos, nulos de pleno direito, mas que produzem efeitos. Então quebra essa teoria ponteana. São raros os exemplos. Vou dar um exemplo. Casamento putativo. Uma moça de São Paulo se casou com um rapaz que já era casado. Ela não sabia. Matrimônio, eles casaram. Segundo o casamento deles. Segundo o casamento dele. Só que ela não sabia. E começou uma vida com ele. E o tempo foi passando, e o casamento dela com ele continuou. Tiveram filhos. E então descobre-se que esse homem simplesmente era casado com outra mulher numa cidade próxima. Bom, primeiro que esse homem tinha que ter muito dinheiro, né? Para casar com duas. Você imagina ter duas sogras? Que beleza, não? Olha lá, duas sogras, dois sogros, o dobro de cunhado. Esse rapaz, então, teve um processo contra ele de nulidade absoluta do matrimônio. Claro, gente, é um crime de bigamia que ele praticou. Casou duas vezes. Ah, não existe mais o crime de adultério. Não, não existe, mas o crime de bigamia existe. Não pode casar duas vezes, pelo menos por enquanto, nesse país. Ele casou duas vezes. O casamento dele, senhores, com aquela mulher, inocente, de boa fé, é nulo. Existe, é nulo, mas em homenagem à boa fé da esposa, em homenagem à inocência daquela moça que casou sem saber que aquele rapaz era casado, a lei outorga a ela todos os benefícios, todos os efeitos jurídicos do casamento. Casamento putativo é isso. É um belo exemplo de um ato jurídico que existe, é nulo, mas produz efeitos. Isso é o que se chama quebra da teoria ponteana. Percebeu? Quebrando, então, essa ideia rigorosa de existência, validade e eficácia. Mas, repito, como regra geral, sem dúvida, o negócio passa, sim, por essas três etapas. Dessa maneira, então, encerramos o nosso primeiro bloco, com essa explanação sobre a validade do negócio jurídico, e voltamos já com as perguntas dos nossos alunos. Voltamos então ao nosso segundo bloco, agora com as perguntas dos nossos alunos, tanto aqui os alunos de Brasília, presenciais aqui, quanto os alunos que nos assistem via web e que interagem conosco durante o programa, que estão em São Caetano do Sul. Vamos começar aqui no nosso auditório. A primeira pergunta, quem gostaria de fazer? As damas. Primeiro as damas, por gentileza. Professor, por qual razão há dois regimes de invalidade? Essa pergunta é excelente. Por qual razão existem dois regimes de invalidade do negócio jurídico? A resposta é a seguinte. O legislador, ao longo dos milênios, e o direito civil é um dos poucos ramos que pode falar isso, milênios, ele percebeu que no campo da validade há violações, há defeitos, há problemas que são muito graves e que merecem uma atenção toda especial da lei. Esses seriam os negócios nulos. Seriam os negócios cuja invalidade é absoluta. A lei não pode coadunar com um negócio desses. Então ela mesma, a lei, taxa esses negócios de nulos, de pleno direito. Por exemplo, a sociedade inteira
fica de uma ou outra maneira afetada quando uma pessoa faz um contrato de transporte de entorpecente. Objeto ilícito, negócio nulo. Outro dia mesmo eu vi na internet uma propaganda: beba à vontade. Use o spray antibafômetro. Eu falei, mas brasileiro é uma coisa, né? Dá jeito em tudo, né? Então eles estavam vendendo um spray para enganar o bafômetro da polícia. Esse é um negócio que existe, mas que é nulo. Isso, de uma certa maneira, afeta a todos nós, direta ou indiretamente. Então a lei falou, quando o objeto for ilícito, o negócio é nulo. Há consequências muito mais graves do negócio ser nulo. Agora, veja que diferença. Um rapaz de 17 anos compra uma moto, parcelado. Ele já trabalha, tem 17 anos e comprou uma moto. Isso não afeta a sociedade inteira. É um problema, é um defeito no negócio jurídico, mas que torna o negócio apenas anulável. Por isso, a lei criou dois sistemas de invalidade. Um para o negócio nulo e outro para o negócio meramente anulável. Essa é a resposta à sua pergunta. Muito bem, então agora respondida a primeira pergunta, vamos à segunda pergunta diretamente de São Caetano do Sul, da Universidade Municipal de São Caetano. Por gentileza, quem que vai fazer a primeira pergunta? Professor, eu gostaria de saber se a desobediência à forma gera qual espécie de consequência jurídica? Ótimo. Qual é o seu nome? Aline. Aline. Aline, a desobediência à forma gera invalidade, portanto, há um problema na validade do negócio jurídico, e essa invalidade torna o negócio, em regra, nulo. O artigo 166 do Código Civil, ele diz, é nulo o negócio jurídico quando? E o inciso 4º diz, não obedecer à forma prescrita em lei. Então, por exemplo, se eu vendo uma casa para a Aline, uma casa é um bem imóvel, valor R$400 mil, e faço isso por escritura particular, trata-se de um negócio jurídico nulo, porque nós não obedecemos à forma prescrita em lei. Artigo 166 aqui está. Aqui nos estúdios, próximo a perguntar. Samuel. Samuel, por gentileza, a sua pergunta, Samuel. Professor, o efeito prodrômico, ele tem relação com a quebra da teoria pontiana? Excelente pergunta, Samuel. Trata-se de uma das perguntas mais complexas do direito. Efeito prodrômico e quebra da teoria pontiana. Caiu num concurso uma vez, os alunos do Damásio estavam brincando lá, que esse concurso, na verdade, era concurso para cargo de presidente do Tribunal de Haia, né? Porque caiu uma pergunta dessas, né? Qual é a relação do efeito prodrômico com a quebra da teoria pontiana? Rapidamente. O que é efeito prodrômico? Efeito prodrômico se verifica no processo penal. Porque existe um princípio no processo penal, Samuel, que diz que recurso apenas da defesa não pode prejudicar o réu. Aquele velho princípio da vedação da reformatio impejus. Recurso só da defesa não pode prejudicar o réu. Agora, imagine que um juiz deu uma sentença nula, primeira instância, uma sentença nula, com uma pena de 10 anos. Vamos diminuir, uma pena de 4 anos. Nula. Transitou em julgado para o Ministério Público. Somente o réu recorreu. Só o réu recorreu. Lembre-se, o recurso só do réu não pode prejudicar o réu. Na segunda instância, descobre-se que a sentença realmente é nula e que a pena, Samuel, na verdade, era para ser de 8 anos. Aquela primeira sentença, que é nula, produz um efeito. Ela é o limite, é o teto da segunda sentença. É uma sentença nula, mas que produz um efeito. Que efeito que é esse? O efeito de limitar a segunda sentença. Então a primeira sentença, Samuel, existe, é nula, mas produz um efeito.
que é o de limitar a segunda ascendência, tendo em vista o princípio da vedação da reformatio imperos. Logo, efeito prodrômico tem tudo a ver com quebra da teoria pontiana. Muito boa pergunta. Vamos para São Caetano do Sul. Agora, por favor, o nome do aluno que vai perguntar e depois a pergunta, por gentileza. Oi, professor. Meu nome é Armando e a pergunta é comum no negócio jurídico ser declarado como inexistente? Muito bem, Armando. Essa pergunta muitos alunos fazem e a pergunta diz se é comum um negócio ser declarado como inexistente? Resposta, não. Não é comum um negócio ser declarado como inexistente. Eu vou explicar por quê. As duas primeiras maneiras de um negócio ser declarado como inexistente é não existir agente ou objeto. Veja, é uma situação quase nula, quase não acontece isso. Né? Com o perdão do trocadilho, é uma situação quase inexistente. Ninguém faz um contrato sem que estejam as pessoas qualificadas. Ou ninguém faz um contrato sem dizer o objeto daquele contrato. O que se está contratando? Logo, sobra apenas a última, que é a falta de vontade. E aqui o aluno acaba tendo uma pequena confusão. Porque quando não há vontade, quando falta esse elemento vontade, o negócio é inexistente. Mas para faltar vontade, significa que o corpo daquela pessoa foi, na verdade, apenas um meio de manifestar vontade alheia. O rapaz inteiro amarrado, ele não consegue se mexer na cadeira, está com uma camisa de força, os olhos vendados, a boca tampada. E eu pego o dedo dele, molho na tinta de carimbo e aponho a um contrato de compra e venda. Não houve vontade. Este negócio é inexistente. Agora, olha a diferença. Quando a vontade existiu, mas ela nasceu coagida, a vontade não nasceu livre, como é no exemplo de uma arma na cabeça, foi você que assinou. Foi o seu cérebro que deu o comando para a sua mão assinar. Vontade existiu. Houve vontade, só que foi uma vontade que não nasceu livre. Foi uma vontade que nasceu coagida. O negócio existe, mas é anulável. Estamos no segundo plano, portanto. Por isso que é raro, respondendo à pergunta do Armando, então, um negócio ser declarado inexistente no nosso sistema jurídico. Muito bem, desta maneira, então, encerramos o segundo bloco de perguntas dos alunos e já voltamos para o quiz do nosso programa Apostila. Até já. Voltamos então para o nosso terceiro bloco, onde faremos um quiz sobre a matéria que foi lecionada. Esse quiz, ele refere-se a testes. São 10 testes que nós faremos com os nossos alunos, alguns inclusive retirados de concursos públicos. Muito bem, nós teremos aqui a participação dos alunos em Brasília e eles vão apontar, à medida que as perguntas serão feitas, eles vão apontar qual é a correta através deste controle remoto que cada um deles possui, apertando a alternativa que eles entendem que é a alternativa correta. 1, 2, 3 ou 4. Muito bem. Aí ele aperta aqui e o voto dele será então identificado através deste aparelho. O pessoal de São Caetano do Sul, que estão lá atentos aos testes, também vão fazer entre eles uma competição para ver quem vai se sair melhor nos testes. Então vamos à primeira pergunta, o primeiro teste do nosso programa Apostila sobre o negócio jurídico. Sobre a validade do negócio jurídico, assinale a alternativa incorreta. 1. O vício do consentimento torna o negócio nulo. 2. Há prazo decadencial para se pleitear a anulação do negócio praticado sob dolo. 3. A fraude contra credores não é vício do consentimento. E 4. Juiz não suscita de ofício a nulidade relativa do negócio jurídico. Valendo, portanto, nossos alunos aqui de Brasília podem opinar qual seria a resposta correta. Muito bem, a resposta então é
Alternativa número 1. O vício do consentimento torna o negócio nulo. Esta é errada, né? Porque o vício do consentimento, qualquer que seja o vício, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, torna o negócio anulável. Anulável. É a nulidade relativa, portanto, do negócio jurídico, que é o artigo 178, que diz isso. Vamos para, então, a segunda pergunta. Essa está mais fácil. Não constitui elemento de existência do negócio jurídico. 1. Vontade. 2. Forma. 3. Agente. 4. Objeto. Valendo? A resposta correta é forma. Muito bem, essa era fácil. Os elementos de existência do negócio jurídico, lembrem-se, né? Agente, objeto e vontade. A forma já está no próximo plano, que é o plano da validade do negócio jurídico. Vamos à pergunta de número 3. Sobre a teoria das nulidades, é errado afirmar: 1. A sentença que reconhece a nulidade absoluta tem natureza. 2. São nulos os negócios nos quais a lei proíba sua prática sem cominar sanção. 3. Em regra, é de 4 anos o prazo para pleitear-se a nulidade absoluta do negócio jurídico. 4. O negócio anulável admite confirmação tácita. Valendo. A resposta correta é 3. Em regra, é de 4 anos o prazo para pleitear essa nulidade absoluta do negócio jurídico? Gente, nulidade absoluta do negócio jurídico é aquele problema de gravidade muito intensa, um problema de tamanha gravidade que a lei resolveu declarar como absolutamente nulo. E, portanto, não há prazo para declarar a nulidade absoluta do negócio jurídico. Essa era, portanto, a alternativa errada que deveria ser anotada como gabarito. Próxima pergunta, número 4. Sobre o plano da validade do negócio jurídico, é correto afirmar: 1. A depender da gravidade do vício, a consequência será a nulidade relativa ou absoluta do negócio. 2. A licitude do objeto não é requisito de validade do negócio jurídico, e sim um elemento de sua existência. 3. A utilização da forma será de observância obrigatória para todo e qualquer negócio ser válido. 4. A compra celebrada por pessoa de 16 anos é hipótese de nulidade absoluta do negócio. Valendo. Muito bem, a resposta correta é 1. Justamente a pergunta que a Fernanda havia feito no segundo bloco. A depender da gravidade do vício, a consequência será ou a nulidade relativa ou a nulidade absoluta do negócio jurídico. Próxima pergunta. Sobre a vontade, base dos negócios jurídicos no direito civil, é correto afirmar que 1. A coação física irresistível torna o negócio inválido. 2. A grave ameaça de mal iminente e injusto que leva a vítima a praticar um negócio jurídico gera sua ineficácia. 3. Para que o negócio jurídico seja plenamente válido, a vontade deve nascer de forma livre, esclarecida e ponderada. E 4. Caso a vontade nasça livre, mas não obedeça à forma exigida em lei, a hipótese será de inexistência. Valendo? A resposta correta é 3. É correto afirmar que, para que o negócio seja plenamente válido, a vontade deve nascer de forma livre,
esclarecida e ponderada. Trata-se de um requisito de validade do negócio jurídico. E a sua desobediência, a sua inobservância, gera a nulidade relativa do negócio jurídico. Próxima pergunta. Desesperada, Ana paga preço abusivo por determinado serviço. É incorreto afirmar que 1. Ocorreu vício do consentimento, denominado lesão. 2. O desespero de Ana retirou a ponderação na formação de sua vontade. 3. O negócio é anulável. 4. Não existiu vontade na prática do negócio. Logo, o negócio é inexistente. Boa pergunta essa, hein? Valendo? A resposta correta é 4. É errado afirmar, né? É incorreto afirmar que não existiu vontade na prática do negócio. Houve vontade, ela quis assinar aquele contrato, mas a sua vontade não era ponderada, ela estava desesperada, ela não pôde raciocinar. Né? As demais estão corretas e o enunciado pedia a incorreta, que era então, portanto, a de número 4. Próxima pergunta. Sob a ameaça de uma arma apontada para a sua cabeça, Ana assina contrato. É correto afirmar. 1. Ana quis assinar o contrato. 2. O elemento vontade não está presente. 3. O negócio é inexistente. 4. O negócio é nulo. Repare que a questão pede a correta. Qual dessas seria a correta? Portanto, valendo. A resposta correta, portanto, é 1. Essa era fácil. Ana quis assinar o contrato. Mas, professor, estava desesperada. Pois é, mas ela quis assinar. Lembra do exemplo do irmão lá que estava, né, com o outro acidentado? É um exemplo de estado de perigo, mas dá para encaixar aqui também nessa hipótese. Se voltasse no tempo, aquele irmão mais velho, ele faria de novo aquilo? Claro que sim, ele assinaria o valor que fosse para salvar o irmão dele que estava acidentado. Então ele quis assinar, mas ele não estava ponderando, ele não pôde ponderar a respeito daquele valor exorbitante que ele assinou. Nem tinha como ponderar, porque o irmão estava quase morrendo, né? Então Ana, que estava desesperada, ela quis assinar o contrato. Essa que é a correta. Os demais estão errados, até porque o negócio é anulável e não nulo, muito menos inexistente. Próxima pergunta. Sobre o plano da eficácia do negócio jurídico, é errado afirmar que 1. O pagamento de honorários, que só ocorrerá caso o advogado vença a ação, é exemplo de condição suspensiva. 2. Contrato de consultoria se extinguirá automaticamente quando o contratante alcançar 1 milhão de produtos vendidos. É exemplo de condição resolutiva. 3. O termo inicial pode ser indeterminado. 4. O termo inicial gera expectativa de direito para a parte a quem favorece. Valendo? Muito bem. A resposta correta, então, a esta pergunta é 4. O termo inicial gera expectativa de direito para a parte a quem favorece. Essa era a resposta errada e, portanto, era isso que o enunciado pedia. Vamos só lembrar, quando eu fiz um contrato de doação com meu filho e falei para ele que eu ia doar a casa, mas daqui a 2 anos. Eu coloquei um termo inicial. Meu filho já tem direito adquirido àquela casa. Então, nada mais pode tirar aquele direito dele. Então, por acaso, se uma lei posterior vier e proibir um pai de doar uma casa a um filho, o que não existe hoje em dia, claro, ele teria o direito de receber a casa mesmo assim, porque ele já tinha direito adquirido. Depois os senhores deem uma olhada nos artigos 125 e 131 do Código Civil. E os dois respondem a esta pergunta. Próxima pergunta. É exemplo de quebra na teoria ponteana. 1. A compra e venda mediante fraude contra credores. 2. O casamento putativo. 3. A compra e venda com ilicitude no objeto. 4. A doação realizada
por um absolutamente incapaz. Valendo? A resposta correta, então, número 2, o exemplo que nós demos no primeiro bloco do nosso programa de hoje, casamento putativo. Essa seria, então, a resposta correta, porque é um casamento que existe, é nulo, mas produz efeitos. Há uma quebra da teoria pontiana. Outro bom exemplo foi dado numa das perguntas feitas aqui pelo nosso colega Samuel, pergunta muito boa, a respeito do efeito prodrômico. Ali haveria também um segundo exemplo de quebra na teoria pontiana. Última pergunta do dia. Sobre a condição, é errado afirmar que 1. Sempre futuro e incerto. 2. Quando sua ocorrência extinguir os efeitos de um negócio jurídico em andamento, ela será chamada de suspensiva. 3. Quando o negócio jurídico estiver aguardando sua ocorrência, para que só então produza seus regulares efeitos, ela será chamada de suspensiva. 4. A condição resolutiva tácita está presente em todos os contratos bilaterais no âmbito do civil. Valendo. A resposta correta é 2. Quando sua ocorrência extinguir os efeitos de um negócio jurídico em andamento, ela será chamada de suspensiva. Por que está errado? Será chamada de resolutiva. O bom exemplo que nós demos do contrato, lembre-se? Do contrato de quando eu vender 1 milhão de unidades, nosso contrato se extingue. Aquela é uma condição resolutiva. O exemplo da Faculdade de Medicina da USP, lá em São Paulo, também é um ótimo exemplo de condição resolutiva. É essa aqui. Então, número 2 seria o gabarito, seria a resposta então errada que o enunciado pedia. Muito bem. Com isso, então, encerramos as 10 perguntas. Essa foi a 10º teste. E vamos ver agora quem foi o vencedor, primeiramente em São Caetano do Sul. Quem que foi o maior pontuador da Universidade Municipal de São Caetano do Sul? Fui o professor Armando. Armando, então parabéns, Armando. Um abraço ao pessoal de São Caetano do Sul. Foi um prazer imenso tê-los aqui virtualmente, mas mesmo virtualmente, pessoal muito divertido, muito alegre. Armando, parabéns aí pela sua pontuação. Vamos então agora aqui ao nosso programa no auditório, as pessoas que estão aqui presentes. O maior pontuador, então, do programa de hoje foi Samuel. E o Samuel, então, merece uma salva de palmas no nosso auditório. O Samuel, ele receberá o livro Ação Civil Pública, do professor, coordenador Edson Milaré. Certo? Vamos aqui mostrar o livro do professor Edson Milaré. Então, está aqui o livro. Samuel, parabéns. E o livro de parte geral. Parte geral é seu, tá bom? De modo então que com isso, agradecendo muito às pessoas que estiveram aqui presentes, os alunos muito interessados, muito simpáticos, e agradecendo ao pessoal de São Caetano do Sul, nós encerramos o programa de hoje, o programa Apostila, aqui no TV Justiça. Voltaremos numa próxima oportunidade. Até lá!